Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais uma leitura aqui no nosso canal, leitura do dia 8, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar meditando nos capítulos 36 e 37 de Jó e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 22 ao 41. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 36 de Jó. Quarta fala de Eliú. Eliú continuou a falar, ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que você disser, tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos e deixa que ele governe como rei. E assim tem uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as suas cordas do sofrimento, então Deus lhe mostra que isso é por causa dos que fizeram e que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escute os seus avisos e manda que abandone o pecado. Se obedecem a Deus e adora, então tenha paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não se importa com Deus, então morra na ignorância, atravessa o rio e entra no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clama pedindo socorro. Desonra o seu povo entre si e morre em plena mocidade. Mas Deus os ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se come do bom e do melhor, mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduza. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam água que cai com aguaceiro sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhe dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem. Capítulo 37 do livro de Jó. A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escute o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e dá uma ponta da terra até a outra.
Então ouve-se o rugido de sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa e faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa sem poder trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam o relâmpago, seguindo a ordem de Deus. As nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte do mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. O infinito conhecimento de Deus. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como é que Deus dá ordem para que os relâmpagos sejam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia, trazida pelo vento sul? Será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Ele não teria o atrevimento de discutir com Deus. Por isso, seria pedir que ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo. Depois que o vento passa e limpa o céu, no norte vemos uma luz duradoura. É a glória de Deus. Nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita. Ele não persegue ninguém. Por isso peço que temem. Ele não dá importância aos que acham que são sábios. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, do versículo 22 ao 41. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A carta para os não-judeus. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre ele alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabas, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudação aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região de Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criam problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, aleluia, Paulo e Barnabé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos, aleluia, não pôr ninguém a carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias.
Não coma carne de nenhum animal que tenha sido sofrido em sacrifício a ídolos. Não coma sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratique imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizer essas coisas. Saldo a todos. Então mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e a entregaram uma carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as suas palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhe assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que o tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé se separaram. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois João Marcos não tinha falado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas havia deixado na província da Panífila. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e seguiu viagem. Depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor, Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Essa foi a nossa leitura do dia 8/7 de 2023. Que o Senhor Jesus possa te abençoar através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus.